São duas questões que hoje precisamos tratar com firmeza e serenidade, mas tratar. A questão da prisão após julgamento na segunda instância e a outra é a questão do indulto. Vejam bem, a Constituição brasileira sempre assegurou que o condenado pode responder liberdade até o trânsito em julgado. Em 2009, isso foi reafirmado. Em 2016, sem um debate na sociedade, sem consulta às entidades como a OAB, os partidos, as lideranças do Congresso, o Supremo, por 6-5, decidiu que após o trânsito julgado em segunda instância, o apenado poderia e deveria ser preso. Poderia, não deveria. Essa é a questão. Pode ou não ser preso, dependendo da decisão da Corte. Mas esta decisão viola a Constituição, que diz claramente o contrário. Tanto isso é verdade que o ministro Peluso enviou ao Congresso Nacional, quando se discutiu essa questão, uma emenda constitucional para permitir a prisão após condenação e trânsito em julgado na segunda instância. Vejam bem, ele enviou uma proposta de emenda constitucional. Essa é a questão de fundo. Não se trata de pressionar o Supremo. Essa questão voltou para a pauta do Supremo porque as turmas decidem de maneira diferente. A primeira turma reafirma a prisão em segunda instância como possibilidade. A segunda turma não. Rejeita essa tese e tem dado habeas corpus para os condenados, inclusive, em segunda instância. Portanto, é no Supremo que se demanda a solução desse problema. Além disso, vários habeas corpus que chegaram ao ministro relator Fachin foram enviados ao plenário. Da mesma maneira que o ministro Celso Mello, em entrevista, pediu que a Corte volte a discutir essa questão. Há uma ação direta de constitucionalidade sobre essa decisão de 6-5 do Supremo, permitindo ou não a prisão em segunda instância. E quem a tem preparada para votar é o ministro Marco Aurélio. Portanto, não se trata de pressão contra o Supremo. Se trata de um direito líquido e certo de qualquer cidadão de exigir a prestação jurisdicional. E, no caso, uma divergência constitucional interna ao próprio Supremo que precisa ser resolvida. Lembrando sempre que foi a Ordem dos Advogados do Brasil uma das que peticionaram nesse sentido. Portanto, não se trata de pressão sobre o Supremo. A questão do indulto é mais grave, porque na Constituição da República, o indulto e a comutação de pena é privativa do presidente da República e discricionária. Não é só no Brasil, no mundo todo. O Supremo não pode assumir essa atribuição constitucional exclusiva do presidente da República. E foi o ministro Alexandre de Moraes, quando ministro da Justiça, que atenuou o indulto, pondo 1/4 da pena cumprida para ter direito a indulto até 12 anos, excluído o crime hediondo ou com ameaça grave e violência. Foi ele que instituiu 1/6 da pena para aqueles que têm mais de 70 anos ou para mulheres com filhos menores e com problemas de saúde. Porque durante o governo Fernando Henrique e o governo Lula e o governo Dilma, prevaleceu a posição de 1/3. O que o ministro Barroso fez foi, na verdade, assumir uma atribuição exclusiva do presidente e mais, transformar em direito aquilo que o Congresso Nacional não o fez, porque os procuradores pediram para o Congresso Nacional que transformasse em crime hediondo os chamados crimes de colarinho branco. E o Congresso não o fez.
Mas, na prática, o ministro Barroso fez ao excluir os crimes de colarinho branco do indulto. Atribuição exclusiva do Congresso Nacional e, no caso, do indulto do presidente da República. Portanto, não se trata de fazer pressão sobre o Supremo. Se trata, quero repetir, também aqui no caso do indulto, de uma questão que precisa ser levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal, como a questão da prisão ou não em segunda instância. Portanto, para o país, para a segurança jurídica, para respeitar a Constituição, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve, com urgência, tratar das duas questões.